pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Vamos aguardar o pessoal entrar alguns minutinhos. Estamos dando início a mais uma live do nosso Esquenta, cada vez mais perto do nosso evento, né? Aproveitando para dizer que as inscrições foram prorrogadas, né, da semana passada, mas elas não passam de amanhã. Então, é a oportunidade para poder participar desse evento que vai ser maravilhoso. Não percam. Aqui no nosso Instagram vocês conseguem ficar por dentro de tudo. Lembrando mais uma vez que a live das sextas-feiras a gente recebe alguém de campus, né, para poder falar sobre um tema local. E hoje a gente vai receber a professora Maria Catarina, que é mestre, doutora, mas ela é, sem dúvidas, a melhor característica, que ela é apaixonada pelo patrimônio. E a gente vai recebê-la para poder falar sobre esse patrimônio material construído daqui de Campos. Eu vou convidá-la para poder falar um pouquinho disso com a gente. Vou aguardar ela entrar aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Ainda não. Aguardá-la. Aguardar a Catarina. Tentar entrar em contato. Aí chegou. Catarina, estou te convidando. Aí! Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Catarina, eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não consegui ainda te escutar. Conseguiu? Será que é alguma coisa do microfone? Não estou ouvindo mesmo. Às vezes pode ser algum ajuste do seu telefone, não? Ele tá no silencioso, algo do tipo? Poxa vida.
Vamos aguardar, pessoal. Não saiam, que com certeza vai ser um papo muito interessante. Deixa eu convidá-la novamente. Catarina, foi? Foi? Foi! Ai, ai. Sempre assim. Acontece. Realmente. Não é? Nas melhores lives isso acontece. A gente ainda está aprendendo, não é? Com certeza. Isso é novo para todo mundo. E aí, Catarina? Primeiro queria agradecê-la. Você está aí longe, né? Por poder ter reservado esse tempinho para estar aqui com a gente, tá bom? Estou aqui em São Paulo. Tá Na demais. casa de filhote. Catarina, como de praxe, como a gente sempre faz aqui, eu vou iniciar pedindo para você se apresentar para todo mundo, falar do seu currículo, de como sua vida começou e como que você foi parar onde você está hoje, se formou essa amante do patrimônio histórico. Amante mesmo. Meu coração é patrimonial. Bom, então vou começar bem básico mesmo, né? Mas depois você me corta se eu estiver falando demais, viu? Você sabe que eu pode deixar, Catarina. Eu me chamo Maria Catarina Reis Queiroz Prata, né? Vamos dizer assim, eu sou do Espírito Santo, a minha formação profissional começa aí no Espírito Santo. Fiz a UFES, me graduei em Arquitetura e Urbanismo em 1989, pela UFES, e fui trabalhar com arquitetura, com projetos, com interiores, principalmente, que eu tinha feito vários estágios em escritórios de interiores, e normalmente a gente acaba, né, realmente saindo para essas coisas. Até que, em 2006, eu fiz uma viagem para o interior de Minas, para a cidade de Tiradentes. E eu brinco até e falo assim que foi algo assim tão forte na minha vida, porque aquele que o Aldo Rossi fala muito disso, do espírito do lugar. E eu vi esse espírito assim, de uma forma, me abalou profundamente conhecer Tiradentes. E olha que eu conhecia Ouro Preto, conhecia as outras, mas Tiradentes, não sei se assim, eu cheguei no final de tarde, aí vendo aquela pátina assim, nos monumentos, nem sabia o que era pátina. Vendo aquela pátina nos monumentos, aquele casario colonial, assim, coloridinho, assim, aquelas beira ceveira. Olha, eu me senti, assim, voltando no tempo. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. Eu não quero trabalhar com outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar cursos de especialização, mas com filho, marido, é complicado você se sair. Até que eu descubro nas internets da vida que tinha sido abertas inscrições para um mestrado na UFES, na mesma UFES que eu havia me formado, quer dizer, em casa, um mestrado em artes, mas era um mestrado em artes que tinha uma linha de pesquisa em patrimônio e cultura. Eu falei, oba! Só que assim, eu tenho que confessar que eu fui muito corajosa, porque eu não sabia nada de pesquisa, eu não entendia nada de metodologia, eu nunca fiz nenhum projeto, nunca participei de iniciação científica, nada. E com a cara e a coragem e a ajuda de uma amiga, que era até professora, né, diretora lá na UVV, me ajudou a montar um projeto de pesquisa, eu me candidatei. E assim, creio que, não digo nem que é sorte, porque Deus me ajudou muito, e eu passei. E aí comecei realmente a fazer o trabalho, fiz o meu mestrado, fui muito ajudada tanto pelo meu orientador, que era o Nelson Porto Ribeiro, e a minha co-orientadora, Luciene Pessotti, que foi maravilhosa comigo, me ajudaram nessa formação. Em 2008, meu marido foi transferido para Campos e eu acompanhei. E
arquitetura nada, né? Então, a arquitetura tem muito disso, né, Maria Clara? A gente, assim, é muito do conhecimento. Não adianta você botar um outdoor na cidade, falar assim, olha, é uma arquiteta nova na cidade. Tá, tá. Não, as coisas não surgem assim. Aí eu fiz concurso, eu já tinha o mestrado, eu fiz concursos para a Prefeitura de Campos, Prefeitura de São João da Barra, e comecei a dar aula de artes. Até que em 2010 eu fiz o concurso do IFE. E tive também a graça de Deus de passar. Quando eu entro no IFE, eu sou recepcionada pela nossa amada, querida, maravilhosa Regina Aquino, que virou para mim e falou assim, olha, você, se você está começando, a gente tem assim, umas disciplinas que nós não temos professor para dar. Aí eu falei, qual é? Aí ela falou assim, olha, nós temos essa disciplina de patrimônio. Eu falei, é minha, pode me dar tudo. E aí eu comecei a trabalhar, a conhecer melhor realmente. Tinha feito o mestrado, mas comecei a me inteirar realmente, até porque quando você está dando aula, você é obrigada a conhecer vários aspectos, né? E aí que eu falo que foi justamente realmente nesse período que eu descobri o inventário. Porque na disciplina do 5º período, né, que a gente faz, do IFE, que são 3 disciplinas, 5º, 6º e 7º, né, era na antiga matriz. Mas você fazia, a primeira disciplina, dentro da ementa tinha inventário. E no inventário, você é obrigada a, assim, dentro da ementa você tem que usar aquele tema. E aí eu precisei realmente buscar entender o que era o inventário, como é que eu poderia aplicar, e comecei a aplicar com as turmas. E no que eu fui aplicando, eu descubro que a cidade de Campos, apesar de ter um patrimônio assim, ser riquíssimo patrimonialmente, ela tinha dentro do plano diretor uma diretriz que ele deveria ser feito um inventário do patrimônio histórico da cidade, mas que nunca tinha sido feito. Eu falei, gente, como é que pode estar dentro do plano diretor e não foi aplicado? E isso acabou me levando para o doutorado, na UFRJ, no PROARC. Tive a orientação da Cláudia Carvalho Leme Nóbrega, que era uma pessoa especialista em inventários, que me fez esmiuçar Campos. E também eu digo que eu tive assim, vamos dizer assim, uma sorte muito grande de conhecer muitas pessoas ligadas a toda essa área de Campos, essa área cultural, né? O Genilson Paz Soares, a Silvinha Paz, a TT Peixoto. Então, todas essas pessoas foram, assim, além do trabalho de pesquisa que eu fazia no doutorado, e fazia projetos de pesquisa dentro do IFE, foi aí que eu comecei a fazer os projetos de pesquisa com os alunos, é que eu realmente comecei a conhecer e entender o que era esse patrimônio da cidade de Campos. Bom, falei demais? Não, tá ótimo. Foi aí que você chegou à nossa cidade, né? E aí que você se aprofundou tanto nos conhecimentos daqui, né? A partir disso, eu queria que você falasse pra gente como que você, por fim, classifica Campos, tipologicamente falando, né? Campos é eclética. Existe até uma historinha, né? Eu falo que é uma lenda, né? Mas essa lenda tem até no site da UF, que Campos é o 2º maior acervo eclético do Rio de Janeiro. Bom, ela é por achismo, né? Porque não existe nenhuma pesquisa que comprove que ela tem o 2º maior acervo, perdendo só para o Rio de Janeiro. Mas pelo achismo, realmente, a cidade é realmente eclética, apesar de serem os solares, o que mais se destaca e o que mais, assim, eu vejo na memória do campista. O campista tem pelos solares, e são os solares realmente que é um patrimônio tombado, reconhecido pelo IPHAN, que realmente fazem com que tenha esse entendimento realmente do que é esse patrimônio. E são realmente edificações que a gente atrela muito a um histórico da cidade, né? Qual que é a explicação disso? Por que às vezes a gente desvincula tanto essa predominação eclética, né, que percorre todas as ruas da cidade e tem essa predominância dos solares? Bom, eu acho que existem alguns fatores assim.
É o primeiro por eles serem magníficos, né? São, assim, apesar de muitos estarem em estado de semi-ruína, como o Aireses, que faz muita pena a gente ver, mas eles têm características próprias, foram solares construídos justamente naquele período, meados do século XIX, até, assim, o último, mais ou menos, acho que é 1865. Então, eles evoluíram daquela grande chácara, né, que existia assim, nos arredores das cidades, mas eles possuíam engenhos ou engenhocas na produção do açúcar, faziam parte da nobreza, eram propriedades da nobreza, por exemplo, o engenho, o solar da Baronesa, né, de Muriaé, que fica no caminho quem vai para Itapiruna. Você é de tal cara, né? Não, é de Conceição de Macabu. É isso, é do outro lado, então você não passa por lá. Você não passa por lá. É o pessoal de Itapiruna e São Fidélio que passa. Então, você tem o solar da Baronesa de Muriaé, que era irmã do proprietário do solar do Visconde de Araruama, que hoje é o Museu de Campos. Então, assim, era uma nobreza que existia, essa nobreza possuía esses solares, e alguns são rurais, porque eram realmente dessas grandes fazendas, onde eles produziam, e eles têm essas características que eu destaco para você. Primeiro, assim, apesar de eles não serem extremamente elaborados externamente, porque eles são bem do período sim, colonial ainda do Brasil, eles têm remanescentes coloniais, né, tipológicos, mas a maioria tem aquele claustro de iluminação, com exceção do solar do colégio, que com exceção do solar dos Aireses, o solar do colégio também tem o claustro. Eles têm aquele claustro, eles são extremamente, assim, são bem grandes, são bem majestosos. E tem uma coisa que eu acho muito importante, eles têm uma implantação bastante generosa, né? Então, eles estão em terrenos onde eles estão, assim, num grande destaque. Eu até falo, eu tenho uma aluna, que é a Carol, eu acho até que ela está nos ouvindo, a Carol está fazendo o TFG dela sobre o solar da Baronesa. E eu falo com ela, o solar da Baronesa tem uma característica muito interessante. Quando a gente passa pela estrada para Itapiruna, a gente o vê. Só que aquela ali não é a fachada dele. A fachada principal dele é a virada para o rio. Porque o barão e a baronesa, eles iam de barco. Eles não iam não tinha aquela estrada. Então, eles chegavam de barco naquela fachada de 2 pavimentos, porque ele está num declive. Então, assim, são justamente por isso, além das lendas, né, Maria Clara? A lenda da escravizaura, que todo mundo fala assim, é o solar da escravizaura. Não existe isso, assim, não tem uma comprovação disso. O que existe, assim, que algumas pessoas acreditam que o Bernardo Guimarães se inspirou no Aireses para descrever o solar onde ocorre o livro da escravizaura. Mas é isso. E esse patrimônio material, assim, como que ele se formou? Como que ele se deu início, Catarina, em Campos? Nossa. Bom, eu acho, assim, como eu falei, eu sou professor das teorias de história da arquitetura e também do urbanismo, né? E com isso a gente começa a estudar, né, os movimentos e além da arquitetura do Brasil. Eu acho assim que Campos, ela representa muito bem 3 momentos distintos da nossa arquitetura. Ela representa o momento da arquitetura colonial e imperial, porque a nossa arquitetura brasileira, a gente começa a partir de 1500, né, que era uma pré-colonial, colonial, aí nós temos os movimentos do neoclássico, do eclético, que estão atrelados basicamente ao período imperial, né, de Dom Pedro. Depois, o eclético ainda continua no republicano. Campos, ele acontece no período republicano, as primeiras décadas do século XX. E depois nós temos alguns representantes neocoloniais, Campos também tem, e o moderno, que também tem. Então, assim, eu digo que Campos tem 3 momentos bem definidos com relação à arquitetura. Na arquitetura colonial, você pode me interromper, tá, para perguntar, viu, Maria Clara? Sim, tranquilo.
na arquitetura colonial, quando o campus começa realmente a deslanchar, antes mesmo de ser cidade, nós temos um patrimônio rural religioso que foi construído em distritos que são assim relativamente distantes da cidade, do centro, né? Mas que ainda quando era vila, ainda não existia realmente aquele centro, como hoje, né, depois quando a gente vê nos mapas de Bellegarde, né, de 1837 e tudo. Mas esse patrimônio rural religioso, que são dois, vamos dizer assim, dois patrimônios que eu te digo assim, que são muito importantes para a cidade. Eles que dão início realmente, porque eles se mantêm ainda. Eles ainda existem, eles funcionam, por isso que eu sempre falo sempre para vocês como meus alunos, o patrimônio tem que ter uso, porque quando ele tem uso, você tem uma conservação diuturna e você consegue ir mantendo. É lógico que vai ter os problemas, né, por conta da idade desse patrimônio, né, mas que são coisas que você vai conseguindo resolver, como cupim, como uma telha que quebra, né, tudo isso, um caibro, né, que não está bem colocado, que vai cedendo com o tempo. Mas primeiro eu começo destacando esses dois patrimônios, que é o solar do colégio, mais ou menos eles situam o solar do colégio em 1650, que é o data, talvez seja a construção mais antiga que Campos possua, fica ali no distrito de Tocos, sim, pertinho, né, praticamente, hoje está bem perto, né. Nós temos o Mosteiro de São Bento, que fica em Mussurepe, 1659, por aí. Depois, nós vamos ter... eu fiz até uma colinha para eu lembrar de falar certinho. Depois nós vamos ter os solares urbanos, né, que vão ser... ainda nesse primeiro momento, que vão ser não é bem urbano, não, desculpa. Nós vamos ter o solar do Visconde de Asseca, que tem a capelinha de Donana. Aquela capelinha de Nossa Senhora do Engenho foi tombada pelo IFAM, só que o solar também foi tombado na década de 40, só que ele foi demolido. Ninguém dá notícia. O próprio IFAM se espantou quando descobriu que o solar não mais existia. Quer dizer, ele foi tombado e demolido. Tá. Então, esses solares, eles foram... O mosteiro, não. Foram tombados pelo IFAM, né? Depois, quando a gente começa a pensar também nesses solares que não são de construção religiosa, que são de construção de pessoas ou da nobreza, ou de grandes fazendeiros, grandes pecuaristas, nós temos o solar dos Airizes, que não tem uma data definida de construção, que fica no caminho quem vai para São João da Barra, para o município de São João da Barra, está uma semi-ruína, ele está numa briga danada entre a prefeitura, ele está num processo assim, enquanto isso ele só vai se deteriorando, só se deteriorando, né? Infelizmente. Aí nós temos também, ele fica em Martins Laje, né? Nessa estrada em Martins Laje. Nós temos o solar da Baronesa de Muriaé, que eu acabei de falar, né? Ele é de 1844, tombado também pelo IFAM, né? E ele está num estado assim, a última vez que eu estive lá, assim, ele estava largado, precisava fazer alguma, mas assim, ele ainda está muito melhor do que o Airis. Porque o Airis não dá nem para entrar. Eu acho que o da Baronesa ainda dá para você entrar, né? Ele pertence à Academia Brasileira de Letras por N doações e ele fica na estrada que vai para Itapiruna. Então, ele é distante do centro. Porque a residência da Baronesa de Muriaé era onde hoje funciona o Corpo de Bombeiros. O prédio do Corpo de Bombeiros. Ali era a residência urbana. E o solar dela, esse solar, né, é que fica na zona rural. Nós temos o solar de Santo Antônio, ou também chamado solar do Beco, que é onde funciona o Asilo do Carmo, que estava, antes da pandemia, ele estava num processo de estabilização. Algumas ações pontuais
Eu cheguei a visitar, ele não estava assim, sendo restaurado, mas é porque ele estava correndo risco de ceder em algumas partes. Ele é um solar belíssimo, belíssimo. Para mim, talvez seja o mais bonito da região. Tem uma capela lindíssima lá dentro, né? Teve uma época que haviam casamentos, festas, essas coisas lá, né? E ele também, apesar dele ter sido construído na época, né, assim, afastado do centro, mas ele se localiza realmente praticamente dentro da cidade, porque a cidade foi se expandindo e ele continua, né, ali. Né? Ele ficou, hoje ele está inserido na malha urbana. Nós temos também, já dentro da área urbana, nós temos o solar do Visconde de Araruama, que ele fica ali na Praça São Salvador. Ele está totalmente restaurado, foi restaurado acho que a partir de 2012, eu já morava em Campos quando ele foi restaurado, onde funciona o Museu Histórico, né, de Campos, né? O solar do Barão da Lagoa Dourada, que é onde hoje funciona o Liceu, na praça lá, naquela pracinha, e nós temos também um que eu acho que você não conhece, o solar do Barão de Pirapitinga. Você já ouviu falar? Não, Catarina. Não? Não. Esse é um urbano, é um sobrado realmente, não tem aquela característica bem assim, majestosa em termos de área dos outros, mas é onde funciona o Hotel Amazonas. Na isso rua que eu ia perguntar, Barão de Amazonas. Na rua Barão de Amazonas. Ele também é desse período, né? Aí, assim, eu vou destacar esses 3 últimos que eu acabei de falar, porque são umas coisas engraçadas, né? Até porque eu quero falar sobre as igrejas. Esses 3 últimos solares, o solar do Barão da Lagoa Dourada, qual é a tipologia deles? Está lembrada, Maria Clara? Das aulas de História da Arte? Minha cabeça já está falhando, Catarina. Reformula. Ele é neoclássico. Nós temos o Barão de Pirapitinga, onde é o Hotel Amazonas. Ele é bem eclético. E nós temos o Visconde de Araruama, que também é neoclássico, por conta daquela incorporação daquele prédiozinho que ele acabou sendo anexado a ele, ele ficou meio misturado. Então, vamos dizer assim, ele é eclético, apesar de ele ter muito mais uma fachada neoclássica. Eles não foram tombados pelo IFAM. Só foram tombados pelo INEPAC já, assim, década de 70. Por quê? O IFAM só considerou aqueles realmente coloniais. Aqueles assim, porque naquele período o IFAM desconsiderava patrimônio. O eclético, vamos dizer assim, a política de preservação do IFAM naquela época, ela não valorizava esses movimentos, né, que resultavam no neoclassicismo e no eclético, porque eles consideravam estrangeirismos. Sim. Então, eles foram tombados somente pelo INEPAC. Bom, nós temos várias igrejas lindíssimas. A Igreja da Lapa, aquela coisinha linda lá naquela curva lá da Lapa, que tem um visual lindíssimo. Vamos dizer assim, uma das fotos mais bonitas, quando você coloca na internet e pesquisa Campos, é aquela visão que se tem da Igreja da Lapa, com aquela curva, né, do rio. Nós temos a Igreja da Lapa, nós temos... são várias, eu vou citar só algumas assim que são mais destacadas. A Igreja de São Francisco. A Igreja de São Francisco, que se localiza na rua 13 de Maio, ou onde tem uma grutinha, ela tem elementos assim tropicais na sua fachada. A Igreja de São Francisco é muito bonita também por dentro, o interior é bem rico. E ali é que realmente era a matriz, a primeira matriz de Campos, quando Campos ainda nem era vila, era ali. Posteriormente, que foi levada para a praça e que foi construída a igreja na praça, a matriz. Né? Aí nós temos a matriz, que ela era colonial, no final do século XIX, no início do século XX ela era colonial, as fotos mostram. Campos foi muito fotografado, então a gente sabe disso olhando as fotos, né?
E em 1935, eu acho que foi 35, ela foi totalmente remodelada. E diz meu amigo Puglia, que era professor de História da Arte, um homem muito viajado, né? Que o estilo dela, que eu faço Puglia, eu não consigo entender que estilo é esse, não. Ele falou assim, uma arquitetura romana. Eu falei, então tá. Você está dizendo, eu acredito, confio mesmo em você. Aí nós temos a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é de 1752, que é linda. Para mim, é a igreja mais bonita de Campos. Temos a São Benedito, todas construídas nesse período, assim, algumas mais cedo, né, no século XVIII, mas a maioria no século XIX. A de São Benedito, tem a Boa Morte é de 1700 e tanto. E eu queria lembrar de uma que eu acho assim, eu sempre falo nela, porque essa igreja, esse é um caso que aconteceu em Campos que me marcou muito, que tem tudo a ver com o que eu falo com relação à memória e a sentido de pertencimento do campista, né? E é isso que eu tenho buscado trabalhar, essa educação patrimonial. O que acontece? A única igreja que o IPHAN tombou em Campos é o conjunto da Mãe dos Homens com a Santa Casa de Misericórdia, que fica em frente ao Banco do Brasil, né? Que a gente tem ali hoje na praça, e hoje funciona aquele shopping, Plaza Shopping, eu acho que é o nome, que é um estacionamento com umas lojinhas embaixo. Bom, essa igreja foi construída no século XVIII. Eu conheço várias pessoas assim que conheceram essa igreja. Ela foi tombada, se eu não me engano, em 1956, nenhuma outra, nem a Igreja do Carmo o IPHAN tombou, mas tombou essa igreja. Então, imagina, quando a gente conhece a Igreja do Carmo, e vê assim, a riqueza que ela possui, o IPHAN não tombou, e me tomba a igreja Nossas Mãe dos Homens, eu fico me perguntando que esplendor que ela devia ser, né? Bom, esse conjunto foi tombado pelo IPHAN em 1956, mas o provedor MOR, junto com outras pessoas, a política conseguiu destombar esse imóvel e ele foi imediatamente demolido. Então, em 1961, ele foi demolido e ele ficou mais de 50 anos, aquele terreno sendo usado como estacionamento. Né? Então, assim, uma ferida grande, né, nesse coração de Campos. E aí, esse período que eu falo, depois a gente já entra nesse segundo momento que já é esse início do século XX, final do século XIX, esse início que acontece o quê? Você tem a República, né? É um período, vamos situar, 1900 a 1940, as 4 primeiras décadas do século XX, que vamos dizer, é o período eclético de Campos, que é aquela formação. Primeiro que Campos estava num momento econômico e político, assim, estava no auge, uma produção tremenda de açúcar, era considerada uma das cidades mais progressistas, ela tinha até um apelido, ela tinha o Espelho do Brasil, Campos Capital, ela tinha um projeto político de se tornar capital antigamente, antes de você nascer, eu acho, existia o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. O estado da Guanabara é onde fica a cidade do Rio de Janeiro. E aí a capital fluminense, a capital do estado do Rio de Janeiro era Niterói. Existia a possibilidade de ser Campos, no final acabou sendo Niterói, porque Campos acabou perdendo esse título, né, não conseguiu ser. Mas o que acontece? A cidade estava florescendo, ela estava assim, realmente, ela tinha uma possibilidade assim, de crescimento muito grande. O Rio de Janeiro vivia naquele período todo aquele trabalho do Pereira Passos, o Bota Abaixo, transformando a cidade do Rio de Janeiro, principalmente aquela região central, né, numa nova Paris, buscando parecer com Paris, né, transformar a Avenida Rio Branco na Champs-Élysées dos trópicos, e Campos se espelhava no Rio.
Aí Campos me constrói todo um patrimônio eclético que não ficou restrito a grandes prédios. Eu vou te destacar os prédios, assim, prédio importante que tem na praça, né? Que a praça é a região embrionária realmente de Nascimento de Campos. A Lira de Apolo, que é um prédio belíssimo e que, graças ao maestro Ricardo, né, ela está sendo assim, com todos os esforços possíveis que ele pode, com todos os poucos recursos, ele está conseguindo levar adiante a Lira de Apolo, né? Nós temos a Lira de Apolo. Esse período também é a construção do mercado municipal, o nosso mercado. Hoje, eu fui até o mercado daqui. Ele é um mercado muito mais novo que o de Campos. É um mercado bem art déco, né? A cidade de Rio Preto tem muito art déco. E, gente, que coisa linda, eles estão restaurando por dentro. O piso, o ladrilho hidráulico, lindíssimo. O coração chega até errar as batidas, né, Catarina? Pois é, eu fico assim, oh meu Deus, o nosso mercado tão bonito, o prédio é lindo, o prédio do mercado, é lindo. Então nós temos o mercado e toda essa construção eclética em torno da praça. Só que nós tínhamos um prédio lindíssimo do Banco do Brasil, que onde hoje é a cidade de Campos, porque o Banco do Brasil não era ali, era na outra esquina. Nós tínhamos um prédio também bonito, que era o prédio da ASIC, que tinha até as águias, por isso que até hoje o nome é o Ninho das Águias, porque tinha 2 águias, né, na sua fachada. Nós temos o prédio do Correios, que também ficava ali, por ali. E todos foram demolidos posteriormente, pelas fotos que eu já observei, posteriormente, na década de 50, pelo menos, a partir da década de 50. Porque antes disso não tinha tido essa demolição. Então a praça foi muito transformada. Se você observar a praça, se você parar na catedral e olhar para o lado direito e para o lado esquerdo, você vai ver que o lado direito é totalmente transformado. Você só tem 2 construçõezinhas ecléticas, assim, sim, espremidinhas, né? E aí você olha para o lado esquerdo, você ainda tem alguns imóveis, apesar de terem sido modificados, mas ainda tem aquela tipologia de sobrado, que é o que você tem praticamente em todo o centro. Na Santos Dumont, são aqueles sobrados ecléticos, onde o piso inferior, o térreo, funciona como loja, e antigamente o superior, a família residia ali, do proprietário, residia naquele... Então, assim, a cidade é coalhada, fora do térreo, aquelas famosinhas casas térreas, de porão alto, que nós temos muitas na Salvador Correia, um conjuntinho muito lindo na Salvador Correia. E esse patrimônio, então, nós tivemos que foram demolidos, né? O Hotel Gaspar, tombado pelo INEPAC, a Lira de Apolo, tombada pelo INEPAC. Nada pelo IFAM. Nada pelo IFAM. A política era muito diferente ali nesse momento, né? Era muito diferente. E assim, a gente tem visto como que as coisas estão sendo demolidas assim, da noite para o dia. Esse patrimônio vem se perdendo tremendamente. E era um patrimônio, dizem, eu não cheguei a pegar não, mas dizem que tinham mais de 400 imóveis ecléticos na cidade. Campos tem um acervo muito significante, né? E que, infelizmente, os cuidados estão muito... E, assim, uma perspectiva minha, né? Que venho, assim, de uma cidade diferente, eu tinha um olhar totalmente diferente para Campos antes de entrar no curso, antes de ter suas aulas e as análises, assim. E a gente vê o quanto isso acaba refletindo na população, né? Porque se a gente não tem políticas públicas e realmente essa educação patrimonial, a gente... nunca vai parar para olhar para cima, né, e ver o que tem ali, realmente a história sendo contada ali na rua, porque tem muito isso, vivo ainda na cidade, né? Não é? E aí a gente ainda tem, Maria Clara, um terceiro momento, que é o momento pós-1940. Nós temos vários exemplares modernos na cidade. Nós tínhamos um acervo também muito grande do Joffre Maia, com todo aquele trabalho, com todos aqueles ideais, né, do concreto, do vão livre, né, da janela em fita, tudo aquilo preconizado pelo Le Corbusier, né,
o Geoffrey Maia vem para Campos no início de... Eu acho que ele começa a trabalhar em Campos em 1949, quando ele para, né, a produção, quando ele morre em 1963. Eu fiz uma disciplina com uma turma, a turma que hoje acho que estaria no 6º período, não sei se acho que é no 6º. Nós fizemos um inventário da produção de Geoffrey Maia. O Rodrigo Espinosa me ajudou, me deu, assim, ele fez o TFG dele algumas coisas, ele tinha feito um levantamento, uma exposição, então ele me entregou a lista dele. A dissertação de Puglia também tinha várias coisas do Geoffrey Maia. Então nós conseguimos fazer um levantamento e nós descobrimos assim, que a produção de Geoffrey Maia na cidade, que é uma produção reconhecida, eu lembro que na época que o Ivo Barreto, que já foi superintendente do IFAM no Rio, ele esteve em Campos, ele ficou encantado com a produção de Geoffrey Maia. Mas assim, 57 construções. Dessas 57, várias já foram demolidas, várias estão descaracterizadas, são pouquíssimas que se mantêm ainda das coisas. E temos o Palácio da Cultura, também, não sei se vocês sabem disso, mas o Palácio da Cultura já foi um outro arquiteto, é o Francisco Leal, foi construído mais ou menos na década de 70, hoje está naquele imbróglio lá, né, fechado por tapumes há anos, a obra não continua, e ele recebeu um prêmio, se eu não me engano, do IAB, em 1973, como a melhor obra do ano. Você imagina, ele já é um estilo brutalista, né, daquele concretivismo que existia no período. Então você vê que Campos, se ela tivesse assim, realmente um incentivo, uma busca para explorar o turismo cultural, você tem como passar por praticamente todas as fases da arquitetura brasileira. Você tem o colonial, você tem neoclássico, você tem eclético, em bom número, você tem moderno e não uso isso. Agora a gente vai para fora, né, para ver tudo isso. Incrível, Catarina. Verdade. A gente já pensa num passeio assim, né? Realmente. É incrível. Catarina, para finalizar, eu queria que você falasse brevemente para a gente. Eu já fui sua aluna, né? Eu sei quanto você compartilha, o quanto você conhece, o quanto você traz detalhes realmente e mostra isso para a gente. Eu queria que você trouxesse algo mais pessoal mesmo seu, do porquê você faz isso, o que você vê como futuro, assim, o que você deseja como futuro para o patrimônio de Campos, uma cidade que realmente tem um acervo muito potente e que é muito desconhecido até mesmo pelos próprios moradores, né, dali. Então, por que hoje você tem tantos projetos de pesquisa, se dedica tanto, né, a essa valorização, o que você busca realmente com isso? O que você deseja? Bom, todos vocês que já foram meus alunos e os que ainda são, falam que salta aos olhos, né, que é muito... as pessoas conseguem enxergar plenamente o quanto que eu sou apaixonada pelo patrimônio. Sou mesmo, é algo assim, eu não sei explicar, eu falo assim, não é do velho, eu gosto do antigo, gosto mesmo. E eu fico assim, eu fico muito triste de ver as pessoas não valorizando, porque se você não valoriza o que você construiu, o passado de uma cidade, você não tem como analisar o seu presente nem projetar para o seu futuro. Então, você falou dos meus projetos de pesquisa. Realmente, eu brinco, o Zander brinca comigo e fala assim, Catarina, acho que você é a pessoa que mais tem projeto de pesquisa no IFE. Devo ser mesmo. Mas a minha intenção é justamente essa, Maria Clara. Eu quero formar pessoas como você, como seus colegas, como vários alunos que eu tenho. Eu tenho, né, 18 alunos, 18 bolsistas, entre bolsistas e voluntários. Mas não é demagogia da minha parte, não. Todo mundo que me conhece sabe que isso não é demagogia. Eu quero fazer com que vocês tenham essa consciência e que vocês possam, cada dia também a mais, quando vocês estiverem lá na frente,
formados, quem sabe dentro de uma prefeitura, quem sabe sendo arquiteto que vai estar elaborando um plano diretor urbano, um arquiteto que vai estar fazendo um planejamento urbano de uma cidade, vocês lembrem de tudo isso que eu tento passar para vocês, fazer vocês entenderem que se a gente não manter, se a gente... Porque eu não sou contra o novo, eu não sou contra o contemporâneo, mas eu acho que as coisas têm que conviver. As coisas têm que... Uma cidade histórica como Campos, que tem toda essa história, como assim, eu tentei pincelar aqui rapidinho para vocês, ela precisa conviver com o novo, mas ela não pode destruir o que ficou. O que adianta você ter aquele monte de braço cheio de escritório? Não tem como ter transporte que leve para tudo, você vai começar a ter problema de mobilidade, de tudo. Você tem que buscar alternativas, sabe? Então, assim, o meu sonho real é que eu veja um dia realmente o município ter realmente políticas públicas. Eu vejo várias pessoas engajadas, que têm realmente uma visão legal mesmo de cultura, que trabalham em cima disso. A Silvinha, a Rafaela Machado, do Arquivo Público, são pessoas que, assim, que labutam sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que realmente buscar trazer isso aí, a população ter esse entendimento. Mas se eu não tenho acesso a toda a população, eu tenho pelo menos a vocês. Então, eu busco trazer isso para vocês. Com certeza. E muito bem. Catarina, eu queria muito te agradecer em nome de toda a organização, novamente, por você ter cedido esse espaço para a gente bater esse papo e levar essa necessidade para mais pessoas, né? Que isso realmente a gente consiga levar para fora do Instituto, assim. E com certeza, particularmente, também te agradeço por tudo que você compartilhou cuidadosamente, assim, comigo e com a minha turma, que abriram meus olhos para algo que eu não conhecia e que hoje eu sei que é muito valioso, assim. Você plantou essa sementinha. Isso muito aí, obrigada excelente. por tudo que você faz. Tá bom? Nada, querida. Beijo. Gente, todo mundo aqui, ó, no chat elogiando. Catarina, linda, perfeita. Letícia, Carol, todo mundo. Lelê puxa saco. Gente, então, aproveitando que está todo mundo aí, as inscrições acabam amanhã do nosso evento, mais uma vez afirmando. Vamos fazer parte, vai ser muito legal. Os bate-papos que nós tivemos aqui no Instagram foram só um pouquinho do que a gente vai ver nesse evento incrível. Então, não percam essa oportunidade, a inscrição é gratuita para os alunos do Instituto, então aproveitem. E muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada mais uma vez, Catarina. Tchau, gente. Tchau, Maria Clara. Boa noite. Tchau. Beijo.